Boa noite, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Lincoln Alves, pastor sempre dessa igreja. Você, nosso convidado, é muito bem-vindo. Fique à vontade com nós, é uma honra, uma alegria recebê-los aqui. Que Deus abençoe grandemente e se sinta em casa a reviver. É uma família para pertencer. Que Deus te abençoe grandemente. De fato, é uma honra para nós recebê-lo aqui. Quero compartilhar algo do coração de Deus para o nosso coração nesse dia. Queria que você fechasse os olhos, você colocasse as mãos no seu coração, e antes de iniciarmos essa ministração e essa reflexão, você pudesse orar ao Senhor. E disse que Deus falasse ao seu coração, que Deus ministrasse ao seu coração essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós vamos receber da Tua palavra nessa hora. E em nome de Jesus eu oro e te peço que o Senhor ministre no meu coração e no coração de cada um aquilo que o Senhor tem reservado, que a porção que o Senhor reservou para cada um chegue e encontre eco em nossos corações hoje. Espírito Santo, de uma forma perfeita e plena, com tudo que tu fazes, decodifique, só leve se for necessário, mas leve-nos ao coração de Deus, leve-nos ao centro da vontade do Senhor e nos abençoe com tudo que o Senhor tem para nós essa noite. Dá-nos um coração sensível à tua voz, em Cristo Jesus, Pai. Amém. Amém. Estamos chegando ao final de mais um ano. Por sinal, tem sido maravilhoso. Um ano que Deus tem impactado, Deus tem transformado. Um ano onde Deus gerou muitas testemunhas, onde nós testemunhamos do cuidado, do favor de Deus, de forma muito especial e maravilhosa. Nós vivemos nesse tempo a convicção de que o melhor tempo de Deus é o hoje, é o agora, é o presente, onde nós desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós aprendemos durante esse ano que toda tempestade passa. Aprendemos também o privilégio e a honra de confiarmos no Pai. Mas os nossos dias não se acabaram. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, amém? Amém. Deus tem muito mais adiante para cada um de nós, amém? Amém. Então a nossa máxima, a partir de agora, precisa ser outra. E a máxima que eu quero compartilhar com você, e queria desafiar você a carregar no seu coração, olhando para Deus, aquele que nos prometeu de nunca nos abandonar, aquele que em sua palavra prometeu estar todos os dias conosco até a consumação do século. Viver a partir da convicção de que em Deus dias melhores virão. Eu vou repetir isso. Em Deus dias melhores virão. Se em Deus dias melhores virão, eu e você somos convidados a avançar com fé e com esperança. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você essa noite.
Pastor Bill Johnson, pastor da Bethel Church dos Estados Unidos, uma igreja altamente influente, não somente na Bethel, mas no mundo inteiro. Muitas das nossas canções que cantamos diariamente são canções produzidas, dadas por Deus a essa igreja. Essa canção que cantamos agora, A Bondade de Deus, é uma dessas canções. Diz assim, certa vez: se houver uma área em sua vida na qual não existe esperança, é sinal de que esta área está sob influência de mentira. Se existe alguma área, se existe algum lugar, se existe alguma área na sua vida que você não consegue enxergar com esperança, é porque esse lugar está sob influência de mentira. Pastor, mas por que isso? De onde ele tirou isso? O que isso significa? Queria chamar a sua atenção para algo. Você só não enxerga com esperança as áreas da sua vida onde você não é capaz de enxergar Deus neste lugar. Porque é impossível olhar para algo onde você consiga ver Deus e não visualizar esse lugar, esse ambiente, essa realidade com esperança. Avançar é não ficar parado. Avançar diz respeito a caminhar para diante do alvo, diante do propósito. E esse é o nosso foco hoje. Eu convido você hoje para sair da posição de inércia e caminhar, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, caminhando na direção do seu destino profético, custe o que custar. Como diz Evelyn McManus, pastor da Mosaic Church, em seu livro Força em Movimento, cristianismo é uma força em movimento. Martin Luther King Jr. certa vez disse assim, sobre a importância de você avançar, de persistir, de perseverar, de seguir adiante. Se não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Seja qual for a realidade que você esteja vivendo, o contexto em que você está inserido, as perspectivas, o que elas dizem a você, siga em frente de qualquer maneira. E é isso. Por mais que as perspectivas não sejam boas para 2025, por mais que as perspectivas sejam desafiadoras, você e eu não podemos parar. Tudo que é externo a nós é menor do que está dentro de nós. Tudo que está fora é menor do que está dentro. Por quê? Porque o que está dentro de você é maior do que todas as coisas. Repita comigo: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Repita comigo: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Se Deus está dizendo para você, trazendo para você essa convicção, eu preciso olhar para todas as coisas externas e enxergar naquilo que está externo como pequeno, como inferior, porque Deus que habita em mim me torna forte nele para vencer todas as coisas. Foi essa convicção que o apóstolo Paulo caminhou em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu posso em Deus todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Eu convido você para olhar para alguns exemplos de homens que não pararam na sua caminhada, que independente de tragédias, independente de momentos complicados, de notícias ruins, eles aguardaram e conquistaram dias melhores em Deus. 3 homens
E a Bíblia nos conta essa história deles três, vivendo experiências semelhantes. A primeira, Jó. Em Jó, capítulo 1, versículo 21, a Bíblia disse: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Sabe que momento é esse? Aqui, Jó estava vivendo um momento muito difícil. Jó já tinha perdido seus bens, Jó já tinha perdido a sua família e até mesmo a sua saúde, e ainda assim mantinha uma consciência a respeito das promessas de Deus. No capítulo 42 de Jó, depois de passar pelo processo, de se submeter ao processo e de manter os seus olhos na promessa de Deus, ele disse assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentos de boi, 1.000 jumentas de boi, 1.000 jumentas. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. E o versículo 16 e 17 diz: depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e seus descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu em idade avançada. Uau! A vida de Jó nos mostra que os dias de sofrimento não se comparam com os dias de glória que Deus traz sobre a vida de todos aqueles que nele creem. A vida de Jó me mostra que os dias de dores e de sofrimento não são maiores do que os feitos de Deus, do que o poder de Deus, do que a soberania de Deus, do que o cuidado de Deus na vida daquele que continua, independente da circunstância, crendo e caminhando em perseverança. A história de Jó me mostra: Deus deu a ele mais filhos, mais filhas, a sua família de volta, seus bens também. Em Deus, a história de Jó me mostra: dias melhores virão. Deus deu saúde, Deus deu vigor, Deus deu vida longa, ao ponto dele conhecer as gerações de frutos em sua vida, até a 4ª geração. Outro nome que nos mostra que eu posso viver crendo em Deus, de que dias melhores virão, é Davi. O menino não era lembrado pelos seus pais. O menino que cresceu com um cuidado diferenciado em relação aos seus irmãos. Poderia ser um jovem doente emocionalmente, rejeitado, talvez com várias tendências à depressão e situações emocionais complicadas. Quero lembrar a você um contexto claro de desprezo que Davi viveu em relação aos seus irmãos pelos próprios pais. Quando o profeta Samuel chega na casa do seu pai para ungir os seus filhos como rei, Davi não foi contado entre os filhos. Davi não foi lembrado. Só depois de Deus rejeitar um a um dos filhos de Jessé, é que ele então não tem mais filho, que está cuidando das ovelhas do campo. Eu estava preparando essa mensagem pensando que muitas vezes nós nos agarramos às dores, aos sofrimentos do passado para justificar comportamentos nocivos e doentios do presente. Davi tinha todas as razões para viver uma vida completamente atordoada. No entanto, a despeito da rejeição que ele sofreu, do desprezo que ele sofreu, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus.
Ele tinha todas as razões para viver uma vida doente emocionalmente, por causa da rejeição, por causa de várias tendências à depressão. No entanto, a despeito das emoções complicadas provocadas da sua vida, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele decidiu governar suas emoções e declarou o que muitos declaram hoje. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. O Senhor é o meu pastor, e eu não sinto falta de nada. Davi tinha a falta da sua família, mas sabia que Deus jamais faltaria a ele. E é nessa certeza que eu e você precisamos caminhar na nossa vida. Pessoas vão nos decepcionar. As pessoas irão falhar conosco. Pessoas vão nos abandonar. Nós vamos deixar de receber honra. Às vezes deixar de receber amor. Às vezes deixar de receber atenção. Às vezes nós não teremos palavras que nos afirmam por meio de pessoas. Porém, isso nunca irá faltar da parte de Deus. Então, por isso que o salmista Davi escreveu o Salmo 127 e diz: ainda que seu pai e a sua mãe te abandonem, eu, Senhor, te acolherei. Nós vamos utilizar um pouco mais de tempo para falar do terceiro personagem, cuja vida, cuja história me mostra que depois de momentos difíceis, de tragédias, de adversidades, nós podemos caminhar crendo que dias melhores virão. Eu estou falando de Elias. Elias era um profeta de Deus. E tudo indica que um homem um pouco solitário. Elias, ele tinha tendências à tristeza, a uma fragilidade de suas emoções. Mesmo em meio a tantas conquistas, em alguns momentos ele se sentiu muito vulnerável a ameaças. Ele não tinha muita resiliência. Em determinado momento, em cima de um monte, em uma conversa com Deus, ele é lembrado por Deus das promessas que Deus havia feito a ele. Deus se lembra do seu futuro, do que ainda estava por vir, e ele descobre dias melhores virão. Ele se move, ele corre em direção ao seu destino, e ele finaliza a sua jornada de maneira possível, da melhor maneira possível. Em 1 Reis 19, versículo 3 e 4, o texto dessa mensagem, avançando com fé e esperança, nós encontramos a Bíblia dizendo: Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Em breve relato de como estava Elias depois da grande vitória. 1 Reis capítulo 19 acontece justamente após Elias vencer os 850 profetas de Abaal e de Aserá. De uma forma extraordinária, ele viu, experimentou a manifestação poderosa de Deus. E todos aqueles homens morreram. Todos aqueles profetas foram eliminados. Deus manda fogo do céu, manifesta de forma poderosa. Acontece isso. Ato seguinte, Elias recebe uma notícia, capítulo 19, versículo 1. Após Acabe dizer a Jezabel o que Elias fez com os profetas,
Jezabel faz uma ameaça a Elias. Elias fica desesperado e foge, com medo de morrer. É nesse contexto que ele mostra a sua vulnerabilidade, que ele demonstra a sua fraqueza emocional. Alguns estudiosos dizem que esse capítulo 19 do livro de 1 Reis é o momento em que Elias entra num processo profundo de depressão, a ponto de pensar no ato terrível. Ele recebe então essa ameaça de Jezabel com isso. Mesmo depois dessa grande vitória, ele cai no desânimo, a ponto de não desejar mais viver. Essa foi a crise de Elias. A.W. disse certa vez assim: quanto mais difícil é a jornada, mais satisfatório será o seu destino. Vamos repetir junto? Quanto mais difícil é a jornada, mais satisfatório é o destino. Queridos, a pergunta que eu quero fazer hoje para a nossa reflexão é: então, o que fazer? O que fazer para avançar com fé e esperança? Diante das dores, diante dos problemas que enfrentamos, diante dos desafios, diante da instabilidade emocional, diante do abandono, diante da frustração, diante da falta de palavras que às vezes nós queremos e buscamos para a nossa vida de afirmação, diante de contextos de adversidade, de lutas, de problemas, o que fazer? O que fazer para manter avançando com fé e esperança? É justamente no primeiro dia que nós encontramos a resposta. E brevemente eu quero te ensinar 3 coisas que é capaz de te dar todas as condições de você avançar com fé e com esperança. À luz de 1 Reis, capítulo 19. Em primeiro lugar, para avançar com fé e esperança, renove diariamente a sua dependência de Deus. Renove diariamente a sua dependência de Deus. O versículo 5 do capítulo 19, a Bíblia diz: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele, e o texto diz: levante-se, coma, porque o caminho é longo. As forças de Elias tinham se esgotado. Ele está depressivo, ele está cansado, ele está apavorado com medo de Jezabel. Eu queria abrir um parênteses para que você guardasse o que eu vou ensinar a você aqui no seu coração. O medo nos impede de enxergarmos o que Deus está fazendo. O medo te paralisa, o medo te sabota, o medo te limita. O medo é um grande perigo para a vida de qualquer ser humano. Quando eu leio essa história, eu sempre fico pensando: como alguém que testemunhou o agir de Deus de uma forma tão profunda e sobrenatural, da manifestação dos céus, da destruição dos 850 profetas, agora está com medo. O medo levou Elias a desejar morrer. Ele está sem força, está com medo de ser morto por Jezabel. Então ele foge para salvar a sua vida, deita para dormir, e o Senhor envia um anjo e prepara um pão e uma água fresca. Eu queria que você entendesse uma coisa: nos dias de dores, nos dias difíceis, nos dias de angústias, nos dias de sofrimento, Deus nunca
te abandona pelo caminho. Independente de como você está se sentindo, independente do estado da sua alma, independente do que está passando no seu coração, Ele está cuidando do seu pão e da sua água fresca. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer nos ensinar que para enfrentar as lutas, os desafios, continuar avançando com fé e esperança, eu preciso me renovar nele durante todo o tempo. Sabe por que às vezes nós nos sentimos fracos, sobrecarregados, cansados? É porque nós insistimos em fazer as coisas do nosso jeito. É porque às vezes nós descuidamos das coisas elementares e nós passamos a querer buscar as próprias soluções, dar as próprias respostas, construir os próprios caminhos. Mas que a Bíblia me ensina que eu estou seguro quando eu renovo diariamente a minha dependência de Deus. Entenda uma coisa: nunca estaremos fortes o suficiente que não vamos depender de Deus. Portanto, é preciso compreender para você viver diariamente dependendo de Deus, que é a fé em Deus que vai fazer seu coração permanecer obediente. É a fé em Deus que vai fazer a voz de Deus ser audível de novo para você. É a fé em Deus que vai fazer com que o seu coração se mantenha aquecido, animado, fortalecido em meio a qualquer circunstância. Faça como Elias, levante-se, porque a mesa está preparada. Está preparada por Deus. Então levante-se, vá aonde Deus preparou para você e renove novamente a sua esperança. O Salmo 25, versículo 1, 4 e 5 diz: a ti, Senhor, eu elevo a minha alma, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. É o salmista que nos lembra que eu e você precisamos fazer uma escolha. Domingo passado eu falei sobre isso. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Em primeiro lugar, para avançar com fé e esperança, renove diariamente sua dependência de Deus. E para renovar diariamente sua dependência de Deus, cultive uma vida devocional. Aproxime-se da palavra, onde o Senhor revelou as promessas dele para você todos os dias. Compareça ao encontro da tarde para a conversa que Deus quer ter com você. Se disponha a receber do coração de Deus todos os dias. Escolha começar o seu dia na presença de Deus. Escolha começar a sua semana na presença de Deus. Escolha começar o seu ano na presença de Deus. Entenda, renove diariamente as forças de Deus. Segundo lugar, primeiro, para avançar com fé e esperança, renove diariamente a sua dependência de Deus. Segundo, para avançar com fé e esperança, mova-se pelo poder e direção do Senhor, pelo poder e direção de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, a Bíblia nos diz: então ele se levantou, ele comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias, 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus.
Elias estava desanimado, estava abatido, abalado pela ameaça iminente de sua morte. Ele sabia que Jezabel era má, ele sabia o que ela poderia fazer com ele. Ele conhecia as histórias de muitos outros profetas que foram eliminados por ela. Apavorado, abalado pelo medo, o espírito do medo o domina. Mas o Senhor vem ao encontro dele, prepara uma mesa, prepara um pão quentinho, uma água fresca. Ele se levanta, ele come, ele bebe e ele se renova para a jornada, para ir ao encontro do Senhor no monte de Deus. Elias, ele recobra ânimo no Senhor. Sabe por que ele recobra ânimo no Senhor? Porque em Isaías capítulo 40, versículo 29 a 31 diz: é o Senhor, é Ele que fortalece ao cansado, é Ele que dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu queria chamar a sua atenção que a palavra levantou, que aparece aqui no hebraico. Em hebraico, que é a palavra, é a expressão hebraica, e significa permanecer em pé, significa ficar em pé, significa tornar-se forte, tornar-se poderoso, entrar em cena, permanecer e resistir. Quando Elias vai ao encontro e ele se alimenta daquilo que Deus providenciou, numa atitude de completa dependência de Deus, ele recobra ânimo, ele permanece de pé, ele se fortalece, ele fica poderoso, ele entra em cena, ele está pronto para permanecer, ele está preparado para resistir. Hebreus capítulo 10, verso 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Essa é a convicção do Filho de Deus, essa é a convicção do discípulo de Jesus, essa é a convicção de quem caminha e procura manter os olhos em Deus. Eu gostaria que você lesse e prestasse atenção na forma como a tradução, a mensagem traduziu esse verso 39 de Hebreus 10. O texto diz: mas não somos perdedores. Mas não somos perdedores. Não vamos desistir. Não! Continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. Para avançar com fé e esperança, mova-se pelo poder, mova-se pela direção de Deus. Eu quero concluir essa mensagem hoje ensinando o terceiro e último princípio. O que fazer para avançar com fé e esperança? Terceiro, persevere e veja a intervenção do céu a seu favor. Persevere e veja a intervenção do céu a seu favor. Versículo 15 e 16, a história vai se concluindo assim. O Senhor lhe diz: volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nis, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Melá, para suceder a você como profeta. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: ainda existe um plano. Fala para ela assim:
ainda que suas forças estejam esgotadas, ainda existe um plano. Deus está preparando o melhor. Dias melhores virão. Sabe por quê? Porque ainda existe um plano. Mesmo quando eu penso que tudo acabou, mesmo quando eu estou sufocado diante das pressões da vida, angustiado com medo do que pode me acontecer, ainda existe um plano. Quando eu leio esse texto, é isso que eu aprendo na história de Elias. Ele saiu achando que ele estava a caminho da sua morte. Ele saiu achando que eram os dias, as últimas horas de vida que ele tinha. Ele saiu querendo morrer, querendo desistir, querendo parar. E sabe o que ele encontra o Senhor dizendo para ele? Eu ainda tenho um plano para você, cara. Não é tempo de parar. Não é hora de desistir. Siga em frente. O propósito ainda não terminou. A caminhada ainda está diante de você. Mesmo diante do sofrimento, da dor, às vezes do desespero, o Senhor vem ao nosso encontro para nos dizer que ainda conta com a gente. Sabe por quê? Porque Deus espera encontrar você com a consciência de alguém que depende dele. Ainda existe um plano para se cumprir na vida de Elias. A unção da próxima geração era a tarefa da sua vida. Ficar na caverna dormindo, embaixo de uma árvore sozinho, triste, não iria fazer com que o propósito cumprisse. Por isso, quando o Senhor veio ao encontro dele hoje, disse: levante-se. Sabe o que ele está dizendo? Em outras palavras, eu leio assim: dias melhores virão. Steve Furt diz assim: mesmo com seus inimigos rabiscando na cruz, perdedor, no pilar da cruz de Jesus, Deus estava entalhando internamente vencedor. Uau! Dias melhores sempre vêm com uma missão para você. Dias melhores sempre vêm com uma palavra de encorajamento de Deus, apontando para nós um destino, um propósito, a nova perspectiva. Isso é avançar com fé e esperança. Deus não vai restaurar tudo somente porque tudo, ou para que tudo fique lindo e maravilhoso outra vez. Esse não é o propósito de Deus. Ele vai restaurar tudo para que nós possamos responder com uma mensagem para a nossa próxima geração. Deus vai fazer de novo para que eu e você entendamos que Ele nos chamou, que Ele nos escolheu, que Ele nos vocacionou para fazermos a diferença na vida daqueles que ainda têm ainda de ouvir do Senhor nas suas vidas. Milhares de pessoas estão desejosas em saber onde está a esperança que nos move, que nos movimenta, que nos faz continuar. Onde estão aqueles que ainda falam de fé? Onde estão aqueles que acreditam numa nova vida, numa família abençoada, numa restauração de lar, numas finanças abençoadas, em emoções estáveis em Deus? Onde estão eles? Onde está você quando essas pessoas chegaram?
Deus tem feito. E Ele continuará a fazer sempre. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Isso é sobre você. Você acredita mesmo em Deus? Você acredita na palavra dEle? Você acredita nas promessas dEle? Deus tem feito e continuará a fazer sempre. Isso é sobre a minha vida, isso é sobre a minha família, isso é sobre a minha igreja, isso é sobre a sua história. Aquele que prometeu, diz a Bíblia, é fiel para cumprir. Foi Jó que imortalizou no final da sua história a expressão: eu sei em que tenho crido, o meu Redentor está vivo, e por fim ele se levantará diante da terra. Essa expressão de alguém que avança, que persiste, que persevera em meio às circunstâncias. Abra seu coração então, abra os seus olhos e olhe as promessas. Ouça novamente cada uma das promessas que Deus te fez. Eu quero hoje ativar essa atmosfera na sua memória acerca daquilo que Deus já disse na sua vida. Você está se movendo pelas circunstâncias ou você está se movendo pelas promessas de Deus? Jó, capítulo 9, versículo 8 e 10 diz: só Ele, o Senhor, estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Só Ele, o Senhor, realiza maravilhas que não se podem presentar. Milagres incontáveis. E eu concluo chamando o seu olhar para Josué capítulo 14, versículo 6. Diz assim a Bíblia: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu queria que você olhasse para essa direção, fiz questão de destacar isso aqui. Você sabe o que o Senhor disse sobre mim e sobre você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que o Senhor disse acerca de você? Você sabe o que o Senhor disse acerca de você? Sabe o que está acontecendo aqui? Caleb lembrava muito bem o que tinha ouvido de Moisés em Cades Barneia, em relação à promessa de separar ele, a ele um pedaço de terra, quando a terra prometida fosse conquistada. Ele ouviu isso com 40 anos de idade, e agora com 85 anos de idade, ele não tinha se esquecido. Será que você consegue lembrar-se do que Deus te disse na sua Cades Barneia? Promessas nos mantém de pé. E nesse tempo estamos ativando em você a realidade para que você se mova crendo. Dias melhores virão. Ao crer que dias melhores virão, eu sou chamado por Deus para avançar com fé e com esperança. E eu quero concluir lembrando você, independente das perspectivas que os cenários têm apontado para 2025, você está em Cristo. Independente das notícias apontarem que viveremos dias difíceis, eu convido você para avançar com fé e esperança.
Avance com fé e esperança, dependendo diariamente de Deus. Avance com fé e esperança, movendo-se pelo poder e pela direção do Senhor. Avance, avance com fé e esperança, perseverando, vendo a intervenção do céu a seu favor. És adorado entre nós, tão desejado